Olá, nesse vídeo eu vou comentar para vocês sobre a parte da anatomia. A coluna lombar ela é formada por 5 vértebras. Ela possui uma curvatura fisiológica chamada de lordose. Essas 5 vértebras elas são interpostas por discos intervertebrais. A coluna cervical ela é formada por 7 vértebras, também interpostas entre elas por discos intervertebrais, excluindo-se a primeira e a segunda vértebra cervical. A parte da coluna torácica ela é formada por 12 vértebras, também interpostas entre elas por discos intervertebrais, sendo que na coluna torácica nós temos 12 pares de costelas que saem do corpo vertebral, onde eles se articulam. É importante lembrar que a coluna tem ligações, a cervical fazendo a ligação entre o crânio e a coluna torácica, a coluna torácica fazendo a ligação entre a coluna cervical e a coluna lombar, e a coluna lombar fazendo a ligação entre a coluna torácica e o sacro. Entre as vértebras, nós temos os discos intervertebrais, que são responsáveis por realizar a absorção dos impactos, ou seja, eles são os amortecedores da coluna vertebral. O disco ele é formado por 2 estruturas, o anel fibroso ou o ânulo fibroso, que ele envolve a parte do disco e ele é responsável por conter na parte interna do disco o núcleo pulposo, que é um material gelatinoso responsável por absorção do impacto. O núcleo pulposo ele realiza essa reabsorção do impacto quando eles são comprimidos entre 2 vértebras, sendo que essas vértebras elas podem realizar essa compressão entre os discos, numa situação de uma caminhada, numa situação sentada ou a própria gravidade. O disco ele é envolto por anel fibroso e esse anel fibroso ele pode se desgastando. Quando a gente tem pequenas lesões nesse disco, nós criamos situações que nós chamamos de protusões discais. Essas protusões elas são o primeiro passo da lesão do disco, mas enquanto tem essa protusão sem a lesão do anel, ele ainda mantém o núcleo pulposo, aquele material gelatinoso contido. A evolução desse desgaste do disco ela leva a uma ruptura do anel fibroso com uma extrusão, ou seja, uma saída do núcleo pulposo, e isso é o que acarreta a formação da hérnia de disco propriamente dita. Espero que tenha ajudado vocês nesse esclarecimento. Obrigado!